Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com as principais informações de Bento Gonçalves e região. É destaque na edição de hoje: cai o uso de leitos, respiradores e ocupação da UTI do Hospital Tacchini. Idosos são presos em Carlos Barbosa e em Guaporé, suspeitos de estupro. Esportivo anuncia mais reforços para a temporada 2021. Prefeitura abre processo de licitação para concluir o bloco cirúrgico do Complexo Hospitalar de Saúde. Em Garibaldi, Prefeitura encontra o Parque de Obras em situação precária. E governo federal anuncia a compra de 100 milhões de doses da vacina Coronavac. Os principais destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. E o final de semana está chegando e a previsão do tempo indica o mesmo quadro dos últimos dias, em que as temperaturas se elevaram gradativamente e as formações de nuvens trouxe pancadas de chuva, às vezes de forma intensa e isolada em algumas cidades da região. Você confere agora com a gente a previsão oficial do tempo para a região sul do país, com dados do Climatempo. Neste sábado, o tempo permanece firme e sem chuva em todo o centro-sul gaúcho, inclusive na Grande Porto Alegre e na região de Santa Maria. Por outro lado, o avanço de uma frente fria deixa o tempo bastante instável entre Curitiba e o litoral do Paraná. Nessas áreas, o dia começa e termina com muita nebulosidade e a chuva deve acontecer com moderada intensidade, especialmente no período da tarde. As pancadas serão típicas da estação, especialmente entre a tarde e a noite, no extremo norte gaúcho, em Santa Catarina e em todas as outras áreas do Paraná. A mínima prevista em Porto Alegre é de 20, com calorão de 36 graus, e em Curitiba, mínima de 17, com máxima de apenas 25 graus. Para Bento Gonçalves, o Climatempo indica tanto para o sábado quanto para o domingo o predomínio do sol e o aumento das nuvens, principalmente na parte da manhã. As chuvas podem voltar a ocorrer à tarde. Para o sábado, a temperatura deve variar entre 16 graus e 32 graus. No domingo, a mínima ficará em torno dos 18 graus e a máxima pode chegar a até 31 graus. Iniciamos essa edição trazendo uma boa notícia na área da saúde. Nesta quinta-feira foi assinada a abertura da licitação para as obras de conclusão do bloco cirúrgico do Complexo Hospitalar de Saúde no bairro Botafogo. A obra, orçada em pouco mais de R$ 3.400.000, compreende uma série de melhorias e prevê a ampliação de mais de 2.400 metros quadrados. Quando concluído, o espaço terá área de transferência para pacientes, sala de preparo e banho, salas de cirurgia, de recuperação pós-anestésica, de armazenagem e distribuição de materiais e roupas esterilizadas. A estrutura vai dispor ainda de depósito de materiais e equipamentos, sala de utilidades e farmácia interna. O hospital já conta com a unidade de pronto atendimento 24 horas, a UPA e o Centro de Especialidades em Odontologia, além de laboratório de patologia e análises clínicas, laboratório de imagens com raio-x digital e a ala de internação construída com apoio de empresas, entidades e voluntários em Bento Gonçalves. O processo foi encaminhado para a Secretaria de Finanças para o lançamento da licitação. Após a concretização e contratação da empresa, a obra deve ser concluída em até 8 meses. Diante da pandemia de coronavírus e da necessidade de priorizar a segurança de alunos, professores e comunidade escolar, em 2021, a Secretaria Estadual da Educação dá continuidade ao modelo híbrido de ensino. As aulas na rede estadual, que incluem atividades presenciais e remotas por meio da plataforma Google Sala de Aula, começam em 8 de março e se encerram no dia 21 de dezembro. O recomeço no modelo híbrido de ensino está programado de forma escalonada. No dia 8 de março, retornam os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, da primeira
até a 5ª série. No dia 11, os estudantes dos anos finais do ensino fundamental, ou seja, da 6ª série ao 9º ano. Por último, no dia 15, os alunos do ensino médio e técnico. Como o ano letivo de 2020 só se encerra no dia 31 de janeiro próximo, durante o mês de fevereiro ocorrem as férias coletivas para diretores, professores e alunos da rede estadual de ensino. O calendário letivo de 2021 também prevê aulas aos sábados. As férias de inverno para professores e alunos estão marcadas para o período de 28 de julho até 3 de agosto. Em 2021, a realização das aulas remotas vai continuar acontecendo pela plataforma Google Sala de Aula. Até o momento, mais de 700 mil estudantes já ativaram as suas contas educacionais. A iniciativa também prevê a distribuição de 50 mil Chromebooks para os docentes regentes de classe e coordenadores pedagógicos das mais de 2.400 escolas que integram a rede estadual de ensino. A partir do dia 18, as pessoas interessadas em castrar seus cães ou gatos de forma gratuita em Bento Gonçalves poderão efetuar o seu cadastro junto ao Departamento de Vigilância Ambiental da Prefeitura. Até o dia 29 deste mês, o setor vai atender a população pelos telefones 3055-7265 e 3055-7312, no horário das 8 às 11 da manhã e das 2 até às 5 da tarde. Aqueles que perderem o prazo terão que aguardar a abertura de um novo período em agosto, já que são apenas 2 períodos ao ano. De acordo com a coordenadora de Vigilância Ambiental, Simone Menegotto, não é possível estimar em quanto tempo após o cadastro as cirurgias serão oferecidas. Ela justifica que essa previsão vai depender da demanda levantada. Atualmente, apenas uma clínica veterinária aderiu ao edital de chamamento público para a realização dos procedimentos. A cada ano, o município de Bento Gonçalves realiza cerca de 1.000 procedimentos de esterilizações. Os valores pagos pelo município às clínicas veterinárias variam de R$ 90 a R$ 230, de acordo com o tamanho e o sexo dos animais. A sonegação fiscal das empresas passa de 400 bilhões de reais por ano. Os números são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Entre os motivos da sonegação, segundo o Instituto, está o próprio sistema tributário brasileiro. Mais informações a gente confere na reportagem. Até 2019, essa indústria recolhia impostos pelo Simples Nacional. No ano passado, passou a ser média empresa. E o sócio conta que se surpreendeu com a complexidade do processo para pagar os impostos. Complicou demais a parte administrativa, porque agora a gente tem que fazer um controle bem complexo de sistema de crédito de ICM, débito de ICM, fora o PIS, CONFINS, que agora são pagos em guias separadas. Mas nem todo mundo segue à risca as regras tributárias. Em 2019, o Brasil deixou de arrecadar mais de 400 bilhões de reais com a sonegação de impostos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Apesar de ainda ser alto, o índice de sonegação diminuiu em 2019, último ano analisado. Caiu de 32% em 2002 para 15%. Em função desse momento, o Brasil está tendo despesas extraordinárias muito importantes, né? Então, imagina você deixar de arrecadar 417 bilhões, que é a estimativa de sonegação fiscal para esse ano, é um valor que faz falta no caixa do governo. Ainda de acordo com o estudo do IBPT, 47% das empresas de pequeno porte sonegam impostos. Entre as médias, o índice é de 31% e cai para 16% entre as de grande porte. Para o Instituto, enquanto se discute uma reforma tributária mais ampla, é possível simplificar o PIS e a COFINS, cobrados pela Receita Federal, por exemplo. Então, melhoraria a questão do aproveitamento de crédito de PIS e COFINS e abriria espaço, então, para se criar um imposto sobre operações eletrônicas, que daí traria a caixa para o governo.
E entre os dias 11 e 31 de janeiro, a CDL de Bento Gonçalves vai realizar a já tradicional campanha Liquida Bento. Durante 21 dias, a entidade vai promover a ação com o intuito de alavancar as vendas do comércio local já no início do ano e oportunizar aos lojistas a queima de estoques. Para isso, as lojas de Bento Gonçalves terão descontos diferenciados e condições facilitadas de pagamento. A CDL lembra que o Liquida Bento é um incentivo ao consumidor e uma oportunidade aos lojistas diante de 2020, que foi um ano atípico para o setor devido à pandemia. Para os estabelecimentos participantes, a entidade vai distribuir material promocional e de divulgação, permitindo que as lojas sinalizem aos seus clientes a sua adesão à campanha e às suas ofertas. Os estabelecimentos interessados em participar ainda podem entrar em contato com a CDL de Bento Gonçalves pelo telefone da entidade 3455-0555. A Corporação da Polícia Rodoviária Federal em Bento Gonçalves e a Polícia Civil de Guaporé prenderam 2 idosos que tinham em comum acusações de estupro. Em Guaporé, um homem de 69 anos foi preso preventivamente na última quarta-feira. O caso ocorreu em um imóvel às margens da RS 129, no interior daquele município. O mandado foi cumprido por agentes da Polícia Civil de Guaporé após denúncia feita na terça-feira por uma jovem de 15 anos, que foi à delegacia acompanhada da sua mãe. O homem, que é companheiro da avó dela, a estuprava há mais de um ano. Segundo a jovem, o acusado lhe dava bebida e, quando ela estava sem condições de reagir, ele a estuprava e fotografava a adolescente quando ela estava desacordada. As fotografias eram usadas por ele como chantagem para que ela não denunciasse o crime. De acordo com o delegado Tiago Zaidan, os policiais colheram material no imóvel para análise e confirmaram a existência das fotos. O idoso foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Guaporé e, depois de prestar depoimento, foi levado para o presídio daquela cidade. Na outra ocorrência, agentes da Polícia Rodoviária Federal de Bento Gonçalves prenderam nesta sexta-feira em Carlos Barbosa um homem de São Bernardo do Campo, que era procurado pela Justiça de São Paulo. Durante a fiscalização a um ônibus de turismo, às margens da BR-470, os policiais identificaram um passageiro que tinha contra ele um mandado do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinando a sua prisão, também pelo crime de estupro. O homem de 60 anos foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal ao plantão da Polícia Judiciária para posterior encaminhamento ao sistema prisional. Estas notícias deste momento, a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau.
Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão, Mercadão, Mercadão dos óculos. O prefeito de Garibaldi, Alex Carniel, terá que pôr em prática, já nos primeiros dias do seu mandato, um plano de recuperação do parque de máquinas do município. A nova administração municipal vem realizando um levantamento do patrimônio, da estrutura e as condições do parque de máquinas. De acordo com o responsável pela manutenção do parque de máquinas em Garibaldi, Léo Svirts, a situação da frota é crítica. Muitos veículos estão com o processo de manutenção preventivo defasado, pneus carecas, sistema de óleo do motor, filtros e o óleo da caixa sem a troca devida. Além disso, o local conta com diversas salas com entulhos, restos de obras, produtos inacabados, carcaças do sistema elétrico sem autorização para descarte, por estarem locados no estoque. Das 5 retroescavadeiras existentes no parque de obras, apenas uma está em condições de funcionamento. As demais se encontram com falta de manutenção, sendo que uma está desativada e a outra em situação precária, podendo ser utilizada apenas para serviços leves. Das 3 motoniveladoras, somente uma está funcionando. Os próximos dias serão destinados à organização do local, encaminhamento de pedido para compra de materiais, manutenção da frota e o cercamento da área do parque de máquinas em Garibaldi. As inscrições para o alistamento militar de 2021 já estão abertas. Até o dia 30 de junho, os candidatos podem se inscrever online ou presencial. Em casos especiais, as inscrições só podem ser realizadas presencialmente, como no caso de jovens que precisam requerer a dispensa ou se alistar com o nome social. O prazo de inscrição vai ser até 30 de junho, pode ser feito online ou presencial. Vale observar que há situações em que o alistamento só pode ser feito presencialmente. É o caso do jovem que precisa requerer dispensa ou deseja se alistar com o nome social. E quem mora no exterior deve ir a uma repartição consular. A seleção para ingresso nas Forças Armadas será de 1º de julho a 28 de outubro. Os candidatos passam por testes de conhecimentos gerais, exames médicos e psicotécnicos. Em seguida, podem ser incorporados ou dispensados do serviço militar. A prestação do serviço militar tem duração de 12 meses, que pode ser reduzido em 2 meses ou estendido em mais 6 meses. Para mais informações é só acessar alistamento.eb.mil.br. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, recebeu nesta sexta-feira o pedido de autorização temporária do uso emergencial em caráter experimental da vacina Coronavac. O pedido foi enviado pelo Instituto Butantan, que no Brasil conduz os estudos da vacina desenvolvida pela empresa Sinovac. A agência estima que levará até 10 dias para avaliar o pedido. Sem detalhar dados, Butantan afirma que a Coronavac tem eficácia de 78% para evitar casos leves da doença e de 100% para os quadros moderados e graves. Na quinta-feira, inclusive, o Ministério da Saúde anunciou o acordo que prevê a compra de 100 milhões de doses da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. Mais detalhes a gente confere na reportagem.
Segundo o ministro da Saúde, o Instituto Butantan já importou 6 milhões de doses da Coronavac e fabricou aqui no Brasil outras 5 milhões de doses. Toda a produção do Butantan será incorporada ao Plano Nacional de Vacinação e as vacinas vão ser distribuídas de forma equitativa e proporcional a todos os estados e municípios do país. O Ministério está comprando ainda 210 milhões de doses da vacina produzida pela Fiocruz em parceria com o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Como forma de adiantamento, 2 milhões de doses deste imunizante da AstraZeneca já estão sendo importados. Também foram adquiridos 42 milhões de doses por meio do consórcio COVAX Facility, comandado pela Organização Mundial da Saúde, que reúne 160 países e 10 laboratórios. O ministro da Saúde afirmou ainda que está negociando com outros laboratórios, mas que para ser viável é preciso que a vacina seja produzida no Brasil. Vamos ouvir. Os nossos laboratórios, os nossos grandes produtores, vão produzir juntos algo em torno de 30 milhões de doses por mês, o que é o suficiente para nós executarmos o nosso plano de imunização. O ministro também foi enfático ao explicar as razões porque a pasta ainda não comprou o imunizante da Pfizer, que está sendo aplicada, por exemplo, no Reino Unido. Vamos ouvir. Tentando demover a empresa das exigências que não permitem a nossa contratação. E quais são essas exigências? A primeira, a isenção eterna e completa de qualquer responsabilidade por efeitos colaterais advindos da aplicação da vacina. 2, Justiça brasileira tem que abrir mão de qualquer ação judicial no Brasil. 3, abrir mão de ativos brasileiros no exterior para nós termos um fundo calção daqui para sempre para fazer frente a ações judiciais no exterior. O ministro também apontou 3 datas para o início da vacinação no Brasil. O melhor cenário é até o dia 20 de janeiro. A segunda possibilidade é até o dia 10 de fevereiro. E a terceira hipótese, caso haja algum problema com o registro ou a produção da vacina, é até meados de março. Ainda segundo o ministro Eduardo Pazuello, essa compra neste momento foi possível por conta da medida provisória editada nesta quarta-feira, que autorizou o governo a comprar vacinas em fase de desenvolvimento. Ou seja, antes delas receberem o registro sanitário ou a autorização para uso emergencial da Anvisa. Mas o ministro destacou que as vacinas só vão ser utilizadas nos brasileiros quando esse registro da Anvisa vier, quando ele for dado. Entre a quinta e a sexta-feira, diminuiu a ocupação dos leitos da UTI no Hospital Tacchini, conforme dados publicados no portal do governo do estado. Dos 45 leitos existentes, 42 estavam sendo utilizados até o início da tarde desta quinta-feira, ou seja, 93,3%. Metade desse total eram ocupados por pacientes confirmados com a Covid-19. Deste total, 23 são destinados ao SUS e outros 22 para convênios. Quanto à utilização de leitos e respiradores destinados ao tratamento da Covid em Bento, o número também apresentou certa redução. Dos 84 leitos fora da UTI existentes, 28 estavam sendo usados, ou seja, 33,3% da capacidade ofertada. Os dados quanto à utilização de respiradores chega a pouco mais da metade. Dos 45 aparelhos em UTI, 23 estavam sendo utilizados. Os dados que constam no portal covid.saude.rs.gov.br referentes a Bento Gonçalves são repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal de Saúde. E as primeiras vacinas contra o coronavírus aplicadas em solo gaúcho serão destinados a trabalhadores da área da saúde e para idosos em asilos. A informação foi confirmada pela secretária estadual da Saúde, Arita Bergman. No entanto, como a expectativa é de que cheguem menos doses na primeira remessa,
aguardada ainda para este mês, o Estado priorizou as áreas consideradas mais críticas. O governador Eduardo Leite e a coordenadora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Cíntia Molina Bastos, relatam que o Estado está estruturado e preparado para quando a campanha da vacina tiver início. Então, a gente está agora num momento muito tranquilo em relação à chegada de qualquer vacina a qualquer momento, porque a gente tem toda a rede da influenza pronta e desocupada. Então, até iniciar a campanha da influenza é tranquilo. Aí o que a gente tem já é toda a aquisição, processo de compra. Então, a gente tem 4,5 milhões de seringas em estoque, 10 milhões em processo de compra. Ou seja, na verdade já havia uma preparação para a vacinação do H1N1, influenza, né, a vacinação da gripe. Toda essa estrutura, evidentemente, estará disponível para a imunização do coronavírus. E, paralelamente, se faz a aquisição para, quando chegar a campanha da influenza, tenhamos a estrutura necessária para a influenza. Exatamente. A nossa preocupação, e é onde o gargalo, é quando as duas campanhas vão se sobrepor, que é mais na frente, e em relação a isso a gente já começou medidas lá por setembro, prevendo que isso ia acontecer no nosso inverno. Então, a gente já tem processo de compra, inclusive para caminhão, e ainda tem o plano B e o C, né? Se não tiver, tem as empresas para, se precisar alocar. A gente tem muitas empresas se disponibilizaram, inclusive, para ajudar. Então, a gente tem uma lista de parceiros, de processo de compra, tudo engatilhado para qualquer probleminha tem uma saída. Ou seja, como já tem uma estrutura pensada, planejada em relação à campanha da gripe, né, da vacinação contra a gripe, o Estado já dispõe de quantas seringas hoje? Em estoque, 4,5 milhões. E estamos fazendo um processo de aquisição para mais 10 milhões de seringas. Além disso, tem mais 5 milhões só de agulhas, porque daí a gente pode usar outras seringas e agulhar. Então, a gente tem, como eu disse, o gargalo 1, o gargalo 2, para em qualquer momento, se falhar, a gente tem saída. A gente não fica sem vacinar por falta de seringa. É isso aí. Então, é importante para tranquilizar a população gaúcha, porque o Estado tem em estoque, tem estrutura, tem logística preparada e tem planos de contingência também para, né, a eventualidade de necessidade de maior mobilização do Estado, né, em relação ao que vier do Ministério da Saúde para o plano de vacinação em relação ao coronavírus. As primeiras doses esperadas integram o lote de 2 milhões de vacinas do laboratório AstraZeneca, que serão importadas da Índia. No total, o Ministério da Saúde estima que o público-alvo da vacina no Rio Grande do Sul, baseado em campanhas de imunizações contra outras doenças, é de 4,5 milhões de pessoas. Como são necessárias 2 doses, será preciso prever o uso de pelo menos 9 milhões de seringas. A menos de uma semana para o início da sua pré-temporada, a qual começa na próxima segunda-feira, o Clube Esportivo confirmou mais 4 nomes para o elenco em 2021. Foram anunciados oficialmente a contratação dos atacantes Daniel Cruz, ex-Tombense, e Varley da Silva, ex-Comercial de São Paulo, do meia Jocinei Chad, ex-Vila Nova de Minas, e do lateral Samuel Balbino, ex-Comercial de São Paulo e ex-São Luís de Ijuí. Para o início dos trabalhos na Montanha dos Vinhedos, o clube já conta agora com 18 atletas acertados. Além dos 4 reforços confirmados, os volantes Matheus Norton e Lucas Huck, o meia Juninho Tardelli e o zagueiro Jan Zidnek. Também são peças garantidas no elenco do técnico Luiz Carlos Vinck para a atual temporada. Outro nome confirmado para o elenco é o lateral Samuel Balbino, 26 anos, que estava no Comercial de São Paulo e também atuou pelo São Luís de Ijuí. Os demais nomes que vão compor o elenco para 2021 serão anunciados na próxima segunda-feira, dia 11, quando ocorre a apresentação oficial do plantel para o início da pré-temporada. Além do Campeonato Gaúcho, o ano reserva ainda a participação do Esportivo na Copa do Brasil e a possibilidade da disputa na Série D do Campeonato Brasileiro. Estes os principais destaques do jornal TV Com, aqui pelo canal 14. Nosso programa tem reprise às 7 da manhã e também ao meio-dia. E você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, você pode também conferir a nossa programação em qualquer smartphone, válido para Android e iOS.